Bem-vindos ao Bekim Balachá, volume 6. Hoje a gente está no dia número 3. E a gente continua na introdução das leis de Brachot. Então, o Zohar HaKadosh, ele escreve, quando a pessoa faz uma brachá, as palavras que ele fala sobem lá em cima e elas trazem fartura, brachá, lá do mundo dos espirituais, de volta para o mundo aqui. Quer dizer, cada brachá que a pessoa fala, as palavras têm o poder de subir e trazer brachá para esse mundo. E aí, fala o Zohar, a primeira parte dessa brachá vem para a própria pessoa que falou a brachá. Quer dizer, ele que trouxe, ele é o responsável por trazer essa brachá para o mundo, então por isso ele pega a primeira parte. Mas, além dele, ele falou o resto, depois que ele pegou a parte dele, o resto é distribuído para o resto do mundo. Então, cada vez que a pessoa faz uma brachá, ele traz ele traz fartura, abundância lá dos céus para esse mundo. Agora, o Zohar continua dizendo que essas palavras de brachot, quando elas vão e trazem fartura para esse mundo, os anjos pegam essas palavras e se coroam com elas, e aí os anjos anunciam: esse é o presente que fulano deu para Akadosh Baruch Hu. E aí quer dizer, se a gente parar para pensar que cada brachá que a gente está fazendo é um presente para Hashem, como a gente vai se cuidar para fazer essa brachá mais caprichado, para fazer ela melhor, bem feito? É assim está escrito no Zohar, que os anjos pegam as nossas palavras que a gente usa para fazer essas brachot, e eles levam lá para cima e falam, olha, e eles anunciam para todo mundo, esse é o presente que fulano, ciclano está dando para Akadosh Baruch Hu. O Derech Hashem, ele traz mais uma coisa interessante em relação às brachot. O Derech Hashem foi escrito pelo Rav Moshe Chaim Luzzatto. Ele viveu faz mais ou menos 300 anos, e a obra mais famosa dele é o Mesilat Yesharim, mas Derech Hashem é também uma obra famosa dele. E ele escreve que quando a gente faz a brachá, a gente está transformando o que a gente está fazendo. O que quer dizer? Ele falou, quando a pessoa vai comer, ele entra em contato com o mundo material. Mas quando a pessoa ele faz a brachá, ele transforma esse material. Porque ele transforma o ato que ele está fazendo de comer num ato divino. Porque agora não é só a comida ou a bebida. Ele está, através disso, ele está se conectando com Hashem. E aí ele transforma isso num ato divino. E aí, quer dizer, isso refina o material e eleva o material. Ele eleva a comida que ele está comendo. E agora, através disso, essa comida, ou esse ato de comer, se transforma num ato mais espiritual. E com isso, ele ganha que não só a comida alimenta o corpo dele, mas também alimenta a alma dele. E aí, com isso, ele aumenta a energia espiritual que ele tem. Ele refina o próprio corpo, se elevando e se aproximando mais de Akadosh Baruch Hu. Então, isso o Derech Hashem fala, quando nossos sábios instituíram a Brachá, eles vieram e transformaram o ato de comer para ajudar a pessoa a se conectar melhor com Hashem através da comida. Então, quando a gente vai comer ou beber alguma coisa, com isso a gente se conecta com Hashem. Agora, o Rambam, quando ele traz sobre as brachot, o Rambam escreve, ele falou assim, a gente pode dividir as brachot em 3 categorias. Tem as brachot de prazeres, brachá de comida, brachá de bebida, brachá de cheiro, etc. São os chamados birkot anehenim. É as brachot que a gente faz por prazeres que a gente tem. Tem as birkat mitzvot, as brachot que a gente faz quando vai fazer uma mitzvah, que é para agradecer a Hashem pelo privilégio que a gente tem de fazer uma mitzvah. Brachá de tefilin, brachá de tzitzit, brachá de lulav, brachá de shofar, brachá da matzah, brachá do maror. E tem as brachot de agradecimentos.
Agora fala o Rambam que o objetivo de todas essas brachot é lembrar a pessoa da presença divina. Mas aí a gente vai vivendo o nosso mundo na rotina. Quando a gente para por 3, 4, 5 segundos para fazer uma brachá, agradecer a Hashem, que me deu a comida, ou que me deu a bebida, que eu estou fazendo uma mitzvah, ou louvar a Hashem de alguma coisa, agradecer e tudo. Cada vez que eu faço isso, é uma pequena vitamina que me lembra um pouco da presença divina. E aí, quer dizer, com isso, fala o Rambam, a pessoa vive a vida dele junto com a Kadosh Baruch Hu. Isso que trazem os mefarshim, que a brachá tem o mesmo valor numérico da palavra zecher. 227. Por quê? Ele falou, a palavra zecher vem lembrar a pessoa de Akadosh Baruch Hu, para a pessoa se lembrar da presença divina o tempo todo. Agora, talvez, uma das fontes para o Rambam tirar, da onde ele tirou, que essa é a explicação, esse é o objetivo das brachot. A Gemara em Masechet Menachot traz, sobre a gente já falou isso, que David HaMelech fez uma takaná que se faça 100 brachot por dia. E aí, a Gemara lá atrás, da onde se aprende isso de 100 brachot por dia, fala a Gemara, no Pasuk está escrito, Ve'ata Israel ma Hashem Elokecha shoel meimach. E agora, Am Israel, o que Hashem está pedindo de vocês? E aí fala a Gemara, não leia mal, sim meá. Quer dizer, agora, Am Israel, Hashem está pedindo de vocês 100. O que é 100? Fazer 100 brachot por dia. Só que o pshad do Pasuk é o que Hashem pede de vocês, Irat Shamayim. Então, através das brachot, a pessoa se conscientiza, ele fica consciente da presença divina, ele se lembra disso. Ele fala assim, se perguntar para ele, ele sabe, Deus existe, mas a gente precisa sentir Deus, viver com Deus. Então ele falou, através das brachot, a gente lembra de Deus em vários momentos ao longo do nosso dia, ao longo da nossa rotina, e isso traz para a pessoa Irat Shamayim. Então ele fala, esse é o Makor do Rambam, que o objetivo das brachot é transformar a pessoa o tempo todo, durante o dia dele, ele está falando, Baruch Atah, Hashem está na minha frente, Hashem está junto comigo. Então, na hora que ele vai comer, na hora que ele vai beber, na hora que ele vai fazer outras coisas, viu isso, viu aquilo, fez as necessidades, etc. Todos os momentos, vai fazer mitzvot, todos os momentos ele vai estar lembrando que ele está junto com Hashem. Então, isso é o que está escrito na Gemara, que as brachot vêm para trazer Irat Shamayim, fala o Rambam, porque elas lembram a pessoa da presença divina. Rav Shach, ele escreve que na brachá tem algo muito maior do que simplesmente um agradecimento pela comida que a pessoa está comendo. Quer dizer, quando a pessoa vai comer, por exemplo, uma maçã, e ele pega a maçã e ele faz a brachá, Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam, borei peri ha'etz. Não fala Rav Shach, é óbvio que ele está agradecendo a Hashem pela maçã que ele está comendo. Mas ele está fazendo muito mais que isso. Ele está declarando a existência de Hashem. Quando ele fala borei peri ha'etz, ele fala, olha, tem um Criador que criou o mundo inteiro. Ele criou o mundo inteiro e ele me deu essa maçã para comer. Então, fala o Rav Shach, tem algo muito maior do que só agradecer a comida que eu estou comendo aqui. Eu estou fazendo uma declaração da minha emuná, da minha fé no Criador. E aí, por isso, toda vez que eu vou fazer uma brachá, estou agradecendo o Criador e declarando que eu acredito nele. E isso, quando a pessoa faz isso, a pessoa se conecta com Hashem e com isso a pessoa se eleva. E aí, antes do Rav Shach, na verdade, bem antes do Rav Shach, tem um livro, Cada Kemach. Ele foi escrito pelo Rabbeinu Bachya. Ele viveu mais ou menos 800 anos atrás, na Espanha. Ele era aluno do Rashba. Ele tem um livro famoso, que é o Pirush do Rabbeinu Bachya, a la Torá, mas ele tem um outro livro,
menos famoso, mas também cada Kemach. Ele escreve o seguinte, que é muito importante a pessoa se cuidar de fazer as brachot que ele faz ao longo do dia, fazer elas bem feitas. Porque ele falou, a pessoa que se cuida de fazer as brachot bem feitas, esse é um sinal que ele tem uma emuná verdadeira. De acordo com o que o Rav Shach explicou, a gente entende que o quê? As brachot é uma declaração da emuná dele. Então, quando a pessoa faz as brachot bem feitas, ele está fazendo uma declaração, eu acredito 100% em Hashem, e aí por isso eu agradeço ele pelo que ele está fazendo. Então, essa é a importância de fazer as brachot. Não é só, falou um texto ali antes de comer. Quer dizer, a pessoa precisa declarar e reconhecer a existência de Hashem. O Tzedal Aderech, ele escreve algo que o Tzedal Aderech ele traz, que quando a pessoa vai comer e vai beber, quer dizer, ele está entrando em contato com os desejos materiais. É óbvio que é necessário, ninguém vive sem comer e sem beber, mas tem o risco do Yetzer Hara acabar puxando ele para acabar indo atrás dos desejos materiais. Então, quando a pessoa, porque ele está entrando em contato com esses desejos, ele está ali participando, comendo, bebendo e etc. Então, fala o Tzedal Aderech que nossos sábios colocaram as brachot justamente para proteger a gente desse risco de acabar sendo levado pelo Yetzer Hara e indo atrás dos nossos desejos. Então ele falou, quando a gente coloca a presença divina e agradece a Hashem logo antes de comer e de beber, isso, entre aspas, vacina a gente, protegendo a gente de não ser levado pelos desejos materiais. Então, por isso, nossos sábios instituíram, quando a gente vai ter algum tipo de prazer material, antes de ter esse tipo de prazer material, faz a brachá, que quer dizer, toma a vacina para ficar protegido, para não acabar se deixando levar pelo desejo material. Agora, o Ben Ish Chai escreve uma coisa incrível. Então, eu vou ler o Ben Ish Chai dentro, para explicar direitinho o que ele fala. É um pouco parecido com o Tzedal Aderech, mas ele vai um passo adiante. Então, fala o Ben Ish Chai o seguinte, Veine tam ma shenikre'u Israel al shem tolat. Am Israel é chamado de tolat. Tolat é, sei lá, verme, inseto. Como está escrito no Pasuk, Al tirei tolat Yaakov. Então, Sefer Yeshayahu Navi, fala, não tenha medo, tolat Yaakov. Bom, por que Am Israel é chamado de tolat? Então eu falo Ben Ish Chai a explicação disso. Que Moshe tolat kocha bepia. Do mesmo jeito que a tolat, a força dela está na boca. Ken Israel kol kocha bepihem. Então ele falou assim, os vermes, né, minhoca e coisa assim, a força dele está na boca. Ele falou assim também a força de Am Israel está na boca. O lekach, e por isso, timtza, shekol abirur, asher bot talui tikun haolamot העליונים והתחתונים הוא תלוי בפה. Ele falou, olha, o birur, a separação que faz o conserto dos mundos elevados e dos mundos mais baixos, de todos os mundos espirituais, tudo depende da boca da pessoa. Por quê? Ele falou, olha, a principal coisa que conserta os mundos é através do estudo da Torá. Ele falou, isso é na boca do Yehudi. Ele falou, a tefilá é na boca do Yehudi. Ele falou também, quando a pessoa come e bebe, também ele conserta muita coisa. Foi escrito, os Mekubalim falam que a gente precisa, quando a gente faz as coisas, etc., a gente separa as centelhas divinas que estão no meio do mundo material e com isso a gente leva a eles. Isso é o trabalho que a gente faz quando a gente come, o nosso corpo. O principal trabalho do corpo é a separação. A gente separa a parte boa da comida da parte ruim. A parte ruim a gente joga fora, a parte boa fica no nosso corpo. Esse trabalho de separação, quando a gente come e bebe, também acontece
no plano espiritual, onde a gente separa o bom da comida do ruim da comida. E aí, quer dizer, o bom da comida é o que eleva. Então ele falou, quando a pessoa come e bebe, ele também está refinando o mundo material, tirando o bom e elevando, e o ruim e tirando isso. E aí fala, o me'achar, shekol kocham u'melchatam shel Israel im haklipa u'bapeh. Ele falou, e já que a principal força de Am Israel contra o lado negativo é na boca, porque como a gente falou, Torá é na boca, Tfilá é na boca, comida e bebida é na boca, lekach tiknu al kol achila u'shtiá bracha lakadosh baruch hu. Por isso, nossos sábios instituíram, toda vez que a pessoa vai comer ou beber alguma coisa, ele precisa dar uma brachá para Hashem. Yan, que a Yetzer Hara, o mitkaneu mitgare bapé, porque o Yetzer Hara, o lado negativo, ele tem inveja da boca e ele quer atacar a boca. Porque ele falou assim, se você tem um inimigo, e você sabe que a arma principal dele está lá, o seu maior esforço é neutralizar a arma principal dele, porque se você conseguiu neutralizar a arma principal dele, você ganhou, você venceu. Então, você vai se esforçar. Então, o Yetzer Hara quer pegar a nossa boca. Que o Negdi Elav, que essa é a principal arma que a gente tem contra ele. Veshama Adam Orech Milchama im Yetzer Hara. E ali é onde a gente faz a guerra contra o Yetzer Hara. Isso que nossos sábios falam. Shat Achila, Shat Milchama. A hora da comida é a hora da guerra. ואין דבר שיהיה ליצר הרע תגבורת מצידו על האדם כמו תאוות אכילה ושתייה. Por isso fala o Ben Ish Chai, não tem nada onde o Yetzer Hara domina mais a pessoa do que no desejo da comida e da bebida. ולכך תקנו ברכה על אכילה ושתייה. E por isso nossos sábios instituíram que se faça brachá sobre a comida e a bebida, כדי שלא יצא מהם נזק לאדם, para, através da brachá, proteger a pessoa, para a pessoa não se sair prejudicada. במלחמת היצר הרע, na guerra contra o יצר הרע. אלא אדרבה, התחזקו כלי מלחמה של האדם, שהם בפה להכניע יצר הרע. Então ele falou, através das brachot que a gente faz, a gente fortalece a nossa boca e enfraquece o יצר הרע, possibilitando a gente a vencer a guerra contra o יצר הרע. E aí segue o Ben Ish Chai dizendo, por isso nossos sábios disseram, mezalzel bebrikot anenim, a pessoa que despreza as brachot, mas ele não faz elas bem feito, ele está causando mal para si mesmo, para se impurificar com todo tipo de impureza, até com balkeri barminan, que timshol bo se trachará, porque quando ele despreza as brachot, ele acaba sendo dominado pelo Yetzer Hara. O lefech, e ao contrário, anizhar bebirkat anenim, a pessoa que se cuida nas brachot, o imshol bayetzer hara memshal rav, ele é a pessoa que vai conseguir dominar o yetzer hara com força. Veitaken atzmo bezeh tikun gadol ve'atzum, e aí com isso ele vai se consertar e se elevar muito, muito. Ve'alken re'eh kama ve'kama tzarich adam leizaher bebrachot. Por isso fala o Ben Ish Chai, olha quanto a pessoa precisa se cuidar nas brachot que ele faz. Para tomar cuidado para não fazer uma brachá à toa, e não mudar ou acabar se enganando nas brachot, falar tudo que ele vai falar, todas as brachot direitinho, com muita kavaná. Isso é muito bom para ele e muito bom para o mundo. Hoje a gente fica por aqui. Baruch Adonai Leolam. Amém ve Amém. Chazak u'baruch.